bem-vindos, o meu nome é Marcos, eu sou aqui do canal do Escritor Cínico e esse é o vlog do Vivo Livros. E eu cheguei ao meu quinto livro do Desafio para 12 Livros em 2018. Trata-se do Dona Leopoldina, a História Não Contada, do Paulo Resulti. O Paulo, ele é pesquisador e membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Ele foi consultor da exumação dos corpos da Dona Leopoldina e de Dom Pedro I, que estão sepultados em São Paulo. Essa biografia não é a primeira dele. Antes, ele já tinha feito a biografia de Dom Pedro I, além de outros livros históricos. É importante ressaltar que isso aqui é uma biografia da Imperatriz. Isso não é um livro histórico, né? Ele é um livro que vai contar a história do seu biografado, que no caso é a Dona Leopoldina. A Dona Leopoldina nasce na Áustria, na época em que existia o Sacro Império Germânico. O seu pai é o Francisco I. Dona Leopoldina da dinastia dos Habsburgo, que era o grande império da época, a grande dinastia da época, de um império muito desenvolvido. Por conta disso, ela teve uma educação superior à portuguesa, que foi dada a Dom Pedro I. Ela aprendeu idiomas, ela aprendeu arte, ela era mineralogista, ela gostava de pesquisar pedras e tudo, e foi educada para casar também. Então, a Dona Leopoldina era uma mulher preparada para isso. Por quê? Porque os Habsburgo, há tempos, há séculos, tinham chegado à conclusão que não adiantava entrar em guerras para conseguir ter mais renda econômica, ter mais terras. Bastava casar as suas filhas, fazer acordos, alianças com outros países e assim ir expandindo o seu reinado e o seu território. E ir expandindo o império. E foi isso que Francisco I pensou quando surgiu a proposta de casar a sua filha com um príncipe do Novo Mundo. Porque nessa época Dom João já tinha vindo para o Brasil, ele veio em 1808 com a família real, Dom João VI, e criou no Brasil o Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Então, o imperador Francisco I da Áustria viu a chance de ter uma representante da sua dinastia aqui no Novo Mundo, na América do Sul. E foi justamente o que ele fez ao aceitar entregar a mão da sua filha para o então príncipe Dom Pedro, que na época era Pedro I. Bom, o que acontece a partir daí? Paulo Resulti vai contando desde a época em que foi feito, desde a época em que surge o Sacro Império Germânico, vai passando até pelo nascimento de Dona Leopoldina, a sua irmã que se casou com Napoleão, antes da invasão que Napoleão fez na Europa e que acabou praticamente dizimando o Sacro Império Germânico, e Francisco I ficou somente como imperador da Áustria, como rei da Áustria, até o momento em que Dona Leopoldina vem para o Brasil. Ele vai contar para a gente como foi essa viagem, como ela foi recebida aqui no Brasil, que foi assim, uma recepção de gala, e assim que ela chega no porto, depois de 3 meses de viagem, ela sai da Áustria, vai para a Itália, em Livorno, e de lá ela vem para o Brasil, mas antes faz uma parada em Funchal, na Ilha da Madeira, até chegar ao Rio de Janeiro. E quando chega, já é recebida pelo príncipe Dom Pedro e eles já casam. Antes já tinha tido um casamento por procuração, porque era assim que acontecia no passado, principalmente entre as famílias reais da Europa. E a partir do momento que ela chega aqui, começa então a sua história. Ela era uma absolutista, mas ela acaba se envolvendo com a causa brasileira da independência. Ela foi uma das conspiradoras, porque ela acreditava que o Brasil tinha um potencial muito grande e poderia realmente ser uma grande nação sendo independente de Portugal. Então, quando Dom João VI e as cortes
portuguesas que não queriam mais o Brasil como um Reino Unido, mas sim voltando à colônia, chamam Dom Pedro para voltar. E ela, juntamente com José Bonifácio e outros conspiradores pela independência, dizem não, influenciam muito Dom Pedro e ele acaba dando o grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, e o Brasil torna-se independente. Então ela foi uma das grandes responsáveis. E ela muito que era, e até hoje, segundo os pesquisadores e historiadores, ainda é muito querida pela nação brasileira. Até porque ela viveu um drama muito grande, porque Dom Pedro, como era muito namorador, acabou se apaixonando pela Domitila, Marquesa de Santos, teve filhas com ela, e a dona Leopoldina, a imperatriz, sofreu praticamente calada o tempo todo. Apesar de ter tido 7 filhos com Dom Pedro I, ela em nenhum momento enfrentou a amante. E a amante chegou até a ser dama de honra dela, porque Dom Pedro I a nomeou, chegando a levá-la juntamente com a imperatriz numa viagem até a província da Bahia. E Dona Leopoldina aguentou isso tudo calada, como se não soubesse de nada, e tratava bem a Domitila. Bom, por conta disso, acredita-se os médicos da época e os documentos que atestam isso, de que ela tenha morrido em consequência de uma grande depressão, que na época chamavam de melancolia, e isso começou a lhe fazer tão mal que ela caiu doente e em um mês ela morreu. O livro, assim, é muito bom. Eu recomendo. Não é um livro assim histórico, é um livro realmente de biografia, mas tem documentos históricos, documentos inéditos, cartas inéditas que ainda não tinham sido publicadas e que o Paulo Resulti achou em vários centros europeus de pesquisa e também aqui no Brasil. Eu, antes de ter canal, li esse livro aqui, Dona Leopoldina, uma Habsburgo no trono brasileiro da Glória Kaiser, que é uma austríaca. No entanto, esse livro é romanceado, ele não é um biográfico, uma biografia histórica como o da Dona Leopoldina, história não contada. Então, assim, para mim, é um livro que você tem mais crédito, que você pode confiar mais, porque ele tem toda uma base histórica, não que isso aqui não tenha, mas como vai para um lado mais ficcional, né, a gente fica um pouco na dúvida o que foi que a autora desse livro ficcionou e o que foi que ela não ficcionou. Mas esse aqui a gente tem a história real. A linguagem desse livro aqui é super acessível, não há nenhuma dificuldade. Ele tem várias fotos para atestar a pesquisa que o Paulo Resulti fez. Então, nós vamos ver aqui, ó, são várias ilustrações que ele traz para a gente. E assim, deixa eu passar para cá. Teve uma boa impressão, né? Essa é a Dona Leopoldina. Ela não era assim como muitos achavam, que era feia, que era gorda, nada disso. É claro, depois de 7 filhos, naquela época a mulher não ia ficar com um corpo esbelto, né? Mas era uma mulher bonita, com os olhos azuis, pela foto aqui, muito bonitos, e uma pessoa que todos que a conheceram, estrangeiros e brasileiros, portugueses, a achavam muito simpática, caridosa, mas que sofria de solidão devido aos casos constantes de Dom Pedro I e também pela corte portuguesa e depois os luso-brasileiros, quando o Brasil ficou independente, não aceitarem uma estrangeira. Mas eram eles que não aceitavam, porque o restante do país, do povo mesmo, sempre gostou de Dona Leopoldina. É um livro recomendado, eu gostei muito, e se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar o seu like. Se não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, não deixem de comentar e nós voltamos no próximo vídeo. Até lá!